É isso aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a Corte das Corujas. É isso aí, eu vou comentar um pouquinho sobre você, Scott Snyder, após a vinheta. E aí, pessoal, tranquilos, Aguiar na área, galera, com mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou comentar um pouco aí sobre a Corte das Corujas. Trabalhei do roteirista Scott Snyder em companhia com Greg Capullo nos desenhos, tá? Eu acho que vocês devem saber que eu não gosto muito do roteirista Scott Snyder. Geralmente os trabalhos dele me parecem muito massa velhos, né? Muita pretensão e pouca qualidade. Porém, em Corte das Corujas, que eu já tinha lido pelas mensais, tá? Eu tenho as mensais aí com toda a saga. E eu também comprei os encadernados com preço muito bom, tá? O primeiro, que começa aqui, né? Primeira parte, depois temos a parte final nesse encadernado, que é a Noite das Corujas, tá? Nesse vídeo aqui eu vou me focar no primeiro encadernado, tá? Então, pessoal, vocês devem imaginar que eu gostei da Corte das Corujas. Eu realmente gostei. Porém, galera, eu vou aqui nesse vídeo comentar, nessa primeira parte aqui, todas as minhas ressalvas a respeito desta obra, tá? Realmente eu concordo com o que dizem por aí, que o Scott Snyder é um roteirista de retcon, né? O negócio dele é fazer retcon, é contar de novo, é inserir novos elementos, o que muitas vezes, pra mim, me soam bastante forçados, tá? Ele quer sempre trazer com esses retcons aí algo mirabolante, alguma sacada genial, mas pra mim, muitas vezes isso soa apenas como algo forçado, algo que realmente não funciona muito e é meio irrelevante, cara, não contribui tanto para a mitologia do morcego. Porém, na Corte das Corujas aqui, tá certo? Há algo que eu gosto bastante nessa história, mas a minha primeira ressalva, que eu acho bem forte nesse caso da Corte das Corujas, é que eu acho que essa história funcionaria melhor se fosse um Elseworld, tá? Eu preferia que fosse Elseworld essa história e não como contando para a cronologia do Batman. Esta aqui acho que funcionaria muito melhor se fosse uma realidade alternativa, né? Um mundo paralelo, tá? Mas não, inserido aí na cronologia oficial do morcego, toda essa saga da Corte das Corujas, tá? Porém, galera, como essa aí já é a minha principal ressalva, eu vou aqui agora comentar a história em si e pontuar os pontos que eu acho positivos e negativos, tá? Primeiramente, pessoal, o ponto positivo dessa história aqui principal é que ela é bastante fluente, ela tem muitos mistérios que são resolvidos ao longo das páginas, tá? Nessa história eu não acho que o Scott Snyder enrola demais, como foi o caso da saga Noite Terra de Metal. Na saga Noite Terra Metal você vê que ele dá muita enrolada, enche muito linguiça, é uma história maçante e não menos pretensiosa. Aqui na Corte das Corujas eu acho que ele está mais ágil no roteiro, né? Eu acho que o Scott Snyder aqui, pelo menos em relação à fluência da trama, ele consegue ser muito mais ágil, o roteiro é muito mais fluido, né? É muito melhor nesse caso. Outra coisa é que a história tem muitas boas doses de ação e mistério envolvida. Então é realmente uma história boa do Batman, porque envolve essas coisas. Uma ação bem dosada, com toda essa parte de detetive, essa parte de investigação, essa história detetivesca, com boas nuances de mistério, né, e enigmas que o Batman tem que desvendar ao longo da história, tá? Então, galera, outro ponto que eu acho bem interessante é que eu gostei desse lance de existir essa tal Corte das Corujas, que é, vamos dizer assim, né, uma organização, né, uma lenda que é anterior ao Batman, né? Então nós temos essa sacada que eu achei interessante que o Scott Snyder trabalhou. Porém, levando em conta que isso é uma história que se passa dentro da cronologia do Batman, levando em conta tudo que aconteceu com o Batman, me parece forçado demais o Batman nunca ter suspeitado disso, né? Que existia essa organização da Corte das Corujas, que existia essa Corte das Corujas aí, que a tudo vigiava, né? A tudo mexia lá, né? As coisas por trás dos bastidores e tal, e o Batman nem sequer suspeitava disso. O Scott Snyder joga aqui que o Bruce Wayne, em sua infância, né? Em sua infância, após perder os pais, né? Ele foi movido pelo aquele ímpeto dele de investigação, de querer ser um detetive, solucionar crimes, né, solucionar casos. Ele já começou a querer investigar essa questão da lenda da Corte das Corujas quando era pequeno.
Mas ele, em sua infância, se deu satisfeito que essa corte era só lenda, era puro folclore, era mito, não passava disso. E ele deixou isso pra lá. E aí, né, ele iniciou o seu treinamento, o seu estudo, sua preparação para virar o Batman, né, deixando a corte dessas coisas de lado. Mas isso se revelou verdadeiro quando a corte resolveu começar a caçar o Bruce Wayne, no caso o Batman. Então, isso, cara, mesmo com a desculpa que o Scott Snyder inventou aí, de que as cortes só se revelam quando ela quer, não me soou muito convincente, uma vez que o Batman, cara, é o cara que tem todo tipo de acesso em Gotham City, né? Tanto por causa da sua tecnologia, como a sua atuação em Gotham City, cara. É um cara que é muito, né, dedicado ao que acontece em Gotham City, cara. É um cara que enfrentou todo tipo de criminoso, desvendou todo tipo de situação, de crime, de caso. E ele, né, ser pego assim, tão de supetão por essa corte, né? Então isso pra mim não me soou tão assim convincente, cara. Eu achei que isso funcionaria mais num mundo alternativo, numa realidade alternativa no Elseworld aí, tá? Não levando em conta tantas coisas que o Batman já fez, tá? Mas vamos aqui folhear algumas páginas, pessoal. Como eu falei pra vocês aqui, a ação é muito bem dosada e o Greg Capullo é realmente um ilustrador, um desenhista muito bom, cara. Ele consegue quadrinizar muito bem toda a narrativa. E fica uma coisa bem legal de ler, tá? Já no começo da história, pessoal, você se depara aqui com essa galeria de vilões do Batman, né? Você vê vários aí, tá? E nós temos já uma cena, cara, conflito aí do Batman contra seus, né, grande parte de seus inimigos aí bem conhecidos, né? E outros nem tanto. Mas enfim, cara, o que é importante aqui é que a ação é muito bem desenvolvida nessa história, tá? E aqui nós temos uma surpresa, né? Batman atuando junto com o Coringa, né? Lutando lado a lado no Asilo Arkham. Como é que pode isso? E aí você vai lendo, claro que vai ter spoilers aqui, tá? Quem não leu é melhor procurar as edições aí pra ler e depois ver o vídeo. Mas quem já leu, vamos comigo aqui, tá? Mas aí logo, mais pra frente, nós temos a revelação de que o tal Coringa que estava atuando, né, ao lado do Batman lá, era na verdade o Dick Grayson usando um indutor de imagem holográfico, né? Era o Dick Grayson. E aí, galera, que começa também minha outra ressalva a respeito dessa cor das cruzes do Scott Snyder, cara. Ele, como gosta muito de remexer no passado dos personagens, né? É algo que eu acho que é complicado, porque me parece que o Scott Snyder não consegue trabalhar muito bem com coisas já estabelecidas por outros roteiristas. E ele tem que inventar alguma coisa antes para com isso conseguir desenvolver sua história mais pra frente, né? Mas que ele tem que criar de alguma forma, tem que recontar algo para isso dar sustentação à sua história do presente e para o futuro. Então, isso eu acho que é meio complicado do Snyder, cara. Ele coloca elementos que, porra, como assim, velho? Como, por exemplo, dizer que a Corte das Corujas, né? Elas ficavam cooptando, né? Certas pessoas de determinadas famílias e tal, para que esses garotos, essas crianças que a Corte das Corujas cooptava para doutrinar e torná-los, vamos dizer assim, assassinos a seu dispor, né? Torná-los funcionários, torná-los, né, vamos dizer assim, guardiões, né, e assassinos da própria corte. Então isso quer dizer que o Dick Grayson, né, o Robin, né, o primeiro Robin, né, que agora é o Asa Noturna, o Dick Grayson também foi um dos, vamos dizer assim, das crianças que seriam cooptadas pela Corte das Corujas. Porém, o Batman, Bruce Wayne, chegou antes que a corte conseguisse, de fato, né, doutrinar o garoto, pegar o menino para torná-lo um futuro assassino, ou seja, um dos garras, né, os garras que são os assassinos que compõem lá a Corte das Corujas, tá? Então, isso é uma coisa que eu achei também muito da forçada. Como assim, cara? O cara querendo lutar. O Scott tá forçando, coisa que aí o bisavô, ele inventa um bisavô do Dick Grayson, que era um dos garras, que foi o garra que começou na história caçando o Bruce Wayne aqui, tá? O garra, pessoal, é esse cara aqui, ó. Deixa eu mostrar logo pra vocês quem é o figurão. O garra é esse aqui, ó. Esse aqui é um garra, é um dos garras. Esse aqui é o assassino, tá? Que a Corte das Corujas, né, doutrina, produz para executar suas missões.
Agora, ao mesmo tempo que eu acho legal, por exemplo, essa questão da cor das corujas, vamos dizer, essa elite que de certa forma domina a cidade há muito tempo, né? E que essa cor das corujas, quem participa dela são membros que são rivais de famílias como a família Wayne, por exemplo, né? Então já existia essa rixa, né? Essa rivalidade entre a família Wayne do Batman, né? O Bruce, com famílias também muito poderosas que compõem a Corte das Corujas. Então isso eu achei legal, porque aqui nessa Corte das Corujas é onde o Batman percebe, cara, que ele é muito menor do que ele se achava em Gotham City. E de que a cidade, de fato, não pertence ao Batman apenas, mas que essa Corte das Corujas também se acha dona da cidade e age como se nela mandasse. E ao longo da história, o Batman se percebe não só muito menor do que ele é, ou seja, ele para de ser tão em si mesmado, e admite que Gotham City não é do Batman e nem é da Corte das Corujas. Gotham City é de todos. É o Batman, o Bruce Wayne, caindo um pouco descendo um pouco do salto dele, né, cara? Então isso é legal, porque a Corte das Corujas aqui do Scott Snyder faz o Batman se perceber de coisas que ele deveria largar de mão, como por exemplo achar que ele é dono da cidade, né? E ele achar que ele é muito, vamos dizer assim, ele é a lenda, ele é o mito. Não, existem mitos e lendas anteriores ao Batman, até porque Bruce Wayne não é tão... Ele é um humano, cara. O Batman é uma pessoa. E a cidade de Gotham City existe há séculos, há muito tempo. Então, essa cidade esconde muito mais, vamos dizer assim, segredos, enigmas e mistérios do que o próprio Batman atuando em Gotham City. Então, isso eu achei legal. Mas, repito, funcionaria melhor se fosse um Elseworld, tá? Mas, cara, voltando aqui à história. Aqui, ó, essa capa legal. Aqui, ó, o Garra, tá? Então, a Corte das Corujas é uma história legal porque ela tem esse elemento de mistério, onde o Batman, não digo a primeira vez, mas é uma das vezes onde o Batman, ele é que é o perseguido, ele é que é o investigado. O Batman se vê como os inimigos dele se veem com ele, né? O Batman é que está sendo perseguido, o Batman está sendo vigiado, é o Batman que está sob a lente, né, da Corte das Corujas, dos Garras. Então eu achei legal, porque nessa história de Scott Snyder coloca o Batman como se fosse o inimigo aqui de uma coisa muito anterior a ele, né? Que está vigiando ele e que pretende, de fato, tirá-lo de jogo, tirá-lo de campo, né? É algo que realmente ameaça mesmo, não só o Bruce Wayne, mas o legado do Batman, né? Isso eu achei bacana. Agora vamos para outras ressalvas, né? Essa parada do Garra aqui, galera, olha só. O Bruce Wayne, o Garra que enfrentou o Bruce Wayne, ele é morto em combate. Ele morre em combate, tá? E o Bruce Wayne, o Batman no caso, ele consegue capturar o corpo desse Garra, tá? E aí o Bruce Wayne está fazendo, em sua Batcaverna, uma análise do corpo do Garra que ele venceu e que morreu durante uma queda. Ele caiu e morreu lá. Porém, cara, o Batman fazendo suas análises, pesquisas, exame de sangue, DNA e tudo aí, ele descobre que esse Garra é o tal que seria o bisavô aí do Dick Grayson, né? Aí você pode estranhar, pô, como é que assim, o bisavô de um cara tá tão novo aí? Esse cara devia ter morrido, né? Tá com esse aspecto de novo, de jovem. É porque as táticas da Corte das Corujas contam com criogenia, né? Contam com técnicas de rejuvenescimento, né? Com conservação de carbono e tal, não sei o que, tá? Enfim, né, cara? Então eles têm uma série de técnicas que envolvem aí a Corte das Corujas, que também tem essa questão de manter o corpo, vamos dizer assim, do seu Garra jovem, né? Não deixar ele se deteriorar com o tempo. Mas, cara, esse fulano aqui ser o bisavô do Dick Grayson, e aí os personagens querem jogar essa questão aí envolvendo um dos maiores companheiros do Batman, tal, para dar aquele drama maior. Achei muito forçado, cara. Quem quer saber de um bisavô do Dick Grayson? Ele tira essas paradas do nada e quer, tipo, impressionar com isso. E pra mim só soa forçado, sabe? E aqui é a pior forçação, pra mim foi um dos maiores, assim, exageros e aloprações do Scott Snyder nesse primeiro encadernado aqui, é quando o Batman demonstra a sua habilidade de odonto, né? É quando o Bruce Wayne demonstra que ele é um excelente dentista, quando o Bruce Wayne, já desconfiando, né, que o Dick Grayson poderia ter sido
vamos dizer assim, dos jovens cooptados pela corte, mas que foi, por um acaso, adotado por ele antes, né? O Bruce Wayne adotou o Dick Grayson lá quando o Dick Grayson perdeu seus pais no circo Harley, e aí o Batman, né, trouxe o Dick Grayson para o caminho do combate ao crime. Então a Corte das Corujas perdeu ali nesse momento, né? Mas o Batman agora, sabendo que o bisavô do Dick Grayson era um dos Garras, né? Esse fulano aqui, ó. E ele viu que a marca, uma das coisas que identificam os Garras é uma obturação no dente, num dos molares. Tem uma obturação num dente molar que tem uma insígnia da coruja lá. Aí o Batman, cara, no meio da discussão com o Dick Grayson, o Dick Grayson tá aqui chateado, né, achando que o Bruce Wayne tá desconfiando dele, que o Dick Grayson tá achando que o Bruce Wayne tá desconfiando dele, que ele pode ser futuramente um assassino das coisas, um Garra futuramente, né? E aí ele tá aqui discutindo, brigando, gritando. Aí o Batman, cara, ele aplica o soco com as costas da mão, tá? O Batman aplica o soco com as costas da mão e arranca exatamente o dente molar do asa, onde teria a mesma insígnia, cara, a obturação que o seu bisavô também tinha. E aí, olha isso, cara, o Batman com uma lapada, um soco, ele arranca um dente certeiro onde tinha essa insígnia lá incrustada no dente. Obturação, meu Deus do céu, cara. Então isso é um também de exagero, tá? Esse primeiro encadernado aqui, ele mostra realmente o Batman descobrindo essa Corte das Corujas, descobrindo qual é a desses caras. Ele realmente caído em si, porque no começo da história é mostrado que o Bruce Wayne é extremamente cético em relação a essa corte, né? O que já envolve um certo orgulho do Batman em achar que não tem nada anterior a ele, no sentido de ser a lenda, né? Ele acha que Batman é o único mito da cidade, né? O que eu acho legal é que o Scott Snyder, ele vai até para o mundo animal e ele joga isso na sua história, porque as corujas, elas caçam morcegos, né? Então ele cria isso, ele pega essa inspiração, essa referência do mundo animal, que a coruja é uma caçadora de morcegos, né? E joga isso, né? Que a Corte das Corujas caça o Batman, que é um morcego, e ela tá lá há muito mais tempo que o morcegão de Gotham, né? Então, esse primeiro encadernado é mostrando o Bruce Wayne caindo em si, percebendo que Gotham, cara, é muito mais enigmática do que ele achava que era, e que a Corte das Corujas agora está realmente movendo bastante coisa para acabar com o Bruce Wayne e todo o legado do Batman, tá, galera? Outra coisa bem interessante desse primeiro encadernado aqui, pessoal, é a parte onde o Batman, cara, é jogado no labirinto da Corte das Corujas, tá? Aqui nós temos uma quadrinização bem interessante, diferente, que o Batman, cara, ele se vê perdido, né? Ele se vê no local onde ele tenta o tempo todo sair da luz e ir para a escuridão, só que nem na escuridão ele está seguro, e volta e meia ele se depara de novo com a luz, ele se encontra nos mesmos lugares, ou seja, andando em círculos, em meio ao labirinto construído pela Corte das Corujas, e o Batman vai aos poucos descobrindo, desenterrando coisas que ele jamais sonhou serem verdadeiras. Ou seja, Gotham City encerra segredos muito anteriores à própria origem do Homem-Morcego, tá? Então eu acho bem legal essa parte aqui, mostra o confronto do Batman contra esse Garra, que se mostra ser depois aí, né, o bisavô de Grayson, uma tremenda forçação de barra, né? E é legal, é muito legal essa parte aqui, tá, galera? Eu gostei, mas eu volto a dizer, seria melhor se fosse Elseworld e não contasse a tecnologia oficial do Batman isso aqui, que isso aí é bem menos forçado e a ideia se manteria muito melhor, né? Eu gosto da sacada, tá? Então é isso aí, pessoal, vale a pena sim você ler A Corte das Corujas. Eu não gosto de Scott Snyder, mas aqui eu achei que ele escreveu bem, tá? Ele escreve bem uma história do Batman aqui, apesar das forçações em alguns pontos. E depois, pessoal, no próximo vídeo eu vou resenhar A Noite das Corujas, que é o encadernado, o segundo encadernado que encerra aí toda essa saga, tá? Então é isso aí, pessoal. Aqui nós temos ação ainda mais frenética nesse aqui, tá? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, dá uma curtida aí, galera. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e amigas. E até o próximo. Aguiar. Tenho que falar, galera.